Por favor, Atos capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 19. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, procurou Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Vamos orar? Senhor, lida está a tua palavra, que é tão poderosa, Senhor, tão eficaz, como ela fala aos nossos corações e ministra às nossas vidas o teu querer. E nós pedimos, ó Deus, humildemente, que no poder do teu Espírito Santo, mais uma vez o Senhor fale à sua igreja, mais uma vez o Senhor edifique as nossas vidas. Ó Deus, usa a minha vida apesar das minhas limitações, mas eu peço que o Senhor me use como um instrumento nas suas mãos, para que, ó Deus, o teu povo possa entender aquilo que o teu Espírito Santo tem para cada coração nessa noite, Pai. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, algumas vezes na vida, nós passamos por mudanças, nós passamos por transformações na nossa vida. Em alguns momentos, essas mudanças são porque nós mesmos escolhemos mudar. Outras vezes, é porque as pessoas escolheram por nós e por conta de escolhas de outras pessoas, a nossa vida muda. Mas é fato que nós não temos controle sobre todos os elementos da nossa vida. Em algum momento você está trabalhando na sua empresa, em algum momento você está estudando na sua escola, mas por algum motivo, porque seu pai é militar e ele foi transferido, ou por algum outro motivo de enfermidade e saúde, você precisa deixar aquela atividade, você precisa deixar aquele a fazer e agora começa a trabalhar em outro lugar, a estudar em outro lugar, a morar em outro lugar. Muitas vezes nós somos levados à mudança e isso não é da nossa vontade. Agora, existem outros momentos em que nós mesmos vamos crescendo, amadurecendo, nos desenvolvendo e parece que como um caminho, um ciclo natural da vida, o próprio Deus chega e diz assim para nós: é hora de crescer, é tempo de voar, é tempo de ir para mais longe. É tempo de alçar outros voos, de chegar a outros horizontes. Fato é que se você muda por conta do que você mesmo quer, de um desejo que é brotado dentro do seu coração, ou se você muda por conta das circunstâncias que vêm sobre a sua vida, é que independente da nossa vontade, do nosso querer, transformações acontecem em nós. E isso é o que a palavra de Deus diz que aconteceu também aqui em Atos dos Apóstolos. A palavra do Senhor, primeiro versículo que lemos, fala que os discípulos foram dispersos a partir da perseguição que começou por causa da morte de Estevão. Você que lê a Bíblia e conhece a palavra de Deus, você que tem lido com a igreja a leitura diária, a leitura anual, você há pouco tempo atrás se deparou com Estevão. E quem era Estevão? Estevão foi eleito como diácono, porque os discípulos, os apóstolos, eles passaram por um momento de confusão dentro da igreja. Porque na igreja também tem confusão. Eu vou falar isso baixinho para o pessoal não ouvir. Na igreja também tem confusão. Dentro da igreja também tem dificuldades. Amém ou misericórdia? Misericórdia, mas tem. É misericórdia, mas tem. É verdade. E na igreja de Jerusalém teve uma confusão. As viúvas que eram assistidas pelos apóstolos,
As viúvas que eram de origem judia eram assistidas, mas aquelas que eram de origem helênica, ou seja, grega, cultura grega, não eram assistidas. Sabe, dentro daquela igreja, da igreja primitiva, da igreja de Atos, havia segregação. Eles olhavam as pessoas de forma diferente. Olha, se você é judia, ok, a sua cesta básica está pronta. Agora, se você veio dos gentios, você tem que esperar o que sobra para ver se a gente vai ou não te dar a cesta básica. Essa confusão chegou até os apóstolos. E os apóstolos, eles chamaram e fizeram talvez a primeira assembleia regular, ou a segunda, que a primeira foi para eleger Matias no lugar de Judas. Talvez eles tenham feito a segunda assembleia regular daquela igreja. E naquela assembleia eles disseram o seguinte: olha, vamos levantar algumas pessoas, vamos criar uma comissão. E começou lá, vamos criar uma comissão para resolver esse problema. E o interessante é que o texto sagrado diz que eles levantaram 7 pessoas, mas as 7 pessoas não tinham nomes hebraicos, mas tinham nomes gregos. Ou seja, que os gregos resolvam os seus problemas. 7 diáconos ali levantados, nós chamamos de diáconos, tem um nome próprio, mas diaconia quer dizer serviço. Então, na melhor tradução daquele texto, diria que 7 servos foram levantados. Eles não estavam levantando um grupo especial, um grupo diferente de pessoas, mas eles estavam levantando um grupo de pessoas que servem. E como a palavra serviço se traduz por diácono ou diaconato, então aquelas pessoas foram conhecidas como diáconos porque elas serviam a comunidade. E dentre aqueles homens, um homem se chamava Estevão. Agora pensem comigo, aqueles homens foram levantados dentro daquela comunidade e eles tinham um serviço formal. Eles tinham um serviço que tinha a ver com a liturgia da religião. Eles tinham um serviço que separava as cestas básicas, assistiam famílias. Era um serviço que estava dentro do prédio. Eu e você precisamos ter um serviço, um envolvimento, um engajamento com a obra de Deus. Nós precisamos assumir um ministério na nossa vida. Nós precisamos integrar a nossa vida a um ministério. Nós precisamos nos envolver com as coisas que Deus está fazendo, porque no que diz respeito a esse patrimônio, a essa comunidade de fé, nós precisamos avançar. Avançamos com o ministério de família, avançamos com o ministério de adolescentes, ministério de jovens, ministérios de terceira idade, ministérios de oração, ministérios de louvor. É muito importante que tenhamos ministério. Aqueles homens foram eleitos para servir através de um ministério. E você? Você está servindo em qual ministério hoje, meu irmão? Você está servindo em qual ministério hoje? Pensa aí. Eu estou servindo O Senhor te capacitou. Ele quer que você sirva para a glória do seu nome. Mas aqueles homens, ou Estevão, particularmente, ele não apenas se satisfez em participar de um serviço formal, mas Estevão, ele também continuou a dar seguimento àquilo que era mais importante, a pregação do Evangelho. Então, enquanto ele servia ministerialmente, ele pregava o Evangelho. Enquanto ele trabalhava no templo, trabalhava na obra, mas ele tinha frutos, ele levava a pessoas a palavra de arrependimento, a verdadeira mensagem de salvação, de que só Cristo salva. E por conta disso, aquele homem passou por perseguições. Porque não pense que quando você prega o Evangelho genuíno, que quando você prega a palavra verdadeira e vive de uma forma que agrade a Deus, que você não passará por perseguições. Porque quando está tudo escuro, irmão, se tudo aqui tivesse escuro e tivesse só uma lâmpadazinha acesa, aquela lâmpadazinha ia ser suficiente para trazer luz à escuridão. E quando você brilha, quando a luz de Jesus brilha em você, você não precisa falar nada, mas você já começa a incomodar aquele que está ao teu redor, aquele que quer permanecer nas trevas. Então, a igreja passou por perseguição, Estevão passou por perseguição, e ele defendeu eloquentemente a fé em Jesus, e por isso ele foi morto apedrejado. Que morte difícil! Mas a palavra do Senhor diz que enquanto aquele homem era morto, enquanto aquele homem era apedrejado, ele dizia o seguinte, ele orava, falava: Senhor, não ponha a culpa nessas pessoas pelo que eles fizeram. Sabe, a oração dele foi igual a de Jesus na cruz do Calvário. Ele estava andando tanto com Jesus, estava se tornando tão parecido com Jesus, que no meio da tribulação, ele conseguia pedir misericórdia sobre aqueles que o ofendiam.
Que coisa tremenda, que ensinamento maravilhoso. É isso que nós precisamos praticar em nossas vidas. Mas Estevão foi morto. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, uma grande perseguição se instaura. O versículo 19 fala assim: os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciaram a palavra de Deus a ninguém que não fosse judeu. Eles se espalharam por causa da perseguição de Estevão. Estão comigo? Você me acompanha? Eles foram se espalhando. E eles foram espalhando a palavra de Deus. Mas antes de pregar o evangelho, eles perguntavam primeiro se a pessoa é judeu. É mais ou menos assim. Eu saio daqui para pregar e eu quero compartilhar a palavra do Senhor, eu pergunto: minha irmã, você já é da PIB? A irmã fala: sou da PIB. Então eu vou compartilhar a palavra de Deus com você. Meu irmão, você é de alguma igreja? Não, não sou de igreja nenhuma, eu sou do mundo. Então eu não quero compartilhar com você. Eu só vou compartilhar com quem tem afinidade comigo. Os judeus só compartilharam o evangelho com aqueles que tinham afinidade com eles. Que coisa esquisita. É você olhar para a igreja de Atos, que é uma referência histórica, e ver que dentro daquela igreja havia uma divisão tão feia. Havia um preconceito tão grande. O apóstolo Pedro já havia enfrentado a mesma barreira. Sabe, a palavra de Deus diz que Pedro, certa vez, teve um sonho, uma visão espiritual, e naquela visão, Deus dava para ele um lençol que se abria, que estavam cheios de animais que eram impuros para os judeus. E a voz de Deus dizia para ele: mata e come. E Pedro disse: eu não posso comer, Deus, porque eu nunca comi nada impuro. Eu nunca comi nada impuro, mas aquela visão se repetiu algumas vezes, testificando que de fato ela vinha da parte de Deus. Quando Pedro levanta, ele encontra com alguns homens que querem levá-lo à casa de Cornélio. Cornélio, um romano, que tratava bem ao povo de Deus. Mas Cornélio não conhecia a verdadeira palavra do Senhor. E parece, pelo texto de Atos dos Apóstolos, que com muita resistência, Pedro prega aquele homem. E aquele homem se converte, entrega a vida a Jesus, e assim como aconteceu no Pentecostes, ele tem a conversão e Deus permite que algo sobrenatural aconteça naquela casa com aquela família. Todos eles falam em línguas. Assim como foi no Pentecostes, porque no Pentecostes, quando os discípulos começaram a pregar, as pessoas ouviam e diziam assim: eles não são judeus? Como é que eu estou ouvindo no meu próprio idioma? Como é que eu estou ouvindo na minha própria língua? Foi a mesma coisa, o apóstolo Pedro disse, que aconteceu quando ele pregou para o romano Cornélio e sua família. Mas, irmãos, a igreja de Jerusalém chamou Pedro. Chamou Pedro e falou assim para ele: explica aí o que aconteceu. Porque que história é essa aí que os não-judeus se converteram, que você estava com os não-judeus? O apóstolo Pedro, então, teve que explicar que a mesma coisa que aconteceu com os judeus, também aconteceu com os não-judeus, porque Deus aceita tanto não-judeus como judeus. Então, o evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas. Mas aqueles irmãos que fugiram, apesar de serem perseguidos por causa de Jesus, eles tinham uma visão limitada. Eu pergunto a você nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como está a sua visão? Você tem pregado o evangelho do reino? Você tem levado o evangelho àqueles que vão se perdendo sem Cristo? Sabe, o nosso mundo de hoje, ele configurou a nossa mente de tal forma que qualquer pessoa que morra na televisão, qualquer pessoa famosa que morra, automaticamente o nosso cérebro diz assim: está descansando. Está descansando. Irmãos, mas a Bíblia é muito clara. Sem reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ninguém vai estar descansando. Pelo contrário, a condenação de inferno, condenação eterna. Essa pessoa estará afastada de Deus eternamente, sem solução para esse problema. Então é necessário que nós preguemos o evangelho a todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que nós não nos damos tão bem com ela. Inclusive aquelas pessoas que praticam ações que nós não concordamos com essas ações. Inclusive o nosso vizinho que às vezes coloca o som alto no nosso ouvido.
inclusive aqueles que nos perseguem no trabalho. Nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, e isso é uma questão de vida ou morte. E se no caso de morte, pode ser uma morte eterna. Mas eu penso que o texto continua, e no versículo 20, nós temos algo diferente acontecendo. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falavam até também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus. Deus começou algo novo através de novas pessoas. Barnabé era um homem que vinha de Chipre. Ali, Chipre não é em Jerusalém, não é na Judéia, mas são pessoas de língua grega, ligadas ao mundo grego. Eram pessoas globalizadas, pensando nos nossos dias. Eles entregaram a vida a Jesus e eles entendiam que por serem de outra nacionalidade ou porque viviam em outro país, eles deveriam pregar o evangelho a todas as pessoas. E talvez eles tenham ido para Antioquia para pegar um navio, porque se você olhar o mapa, parece que Antioquia tinha um grande porto. Mas enquanto eles iam para Antioquia, eles não fizeram acepção de pessoas e pregaram o evangelho para todo mundo. Na verdade, algumas pessoas quando traduzem, alguns estudiosos, quando traduzem Mateus 28, 19, eles dizem o seguinte: indo por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Aquela palavra estaria no gerúndio, a ideia de continuidade. Então não é somente um ide, é enquanto você vai para o trabalho, enquanto você vai para a escola, enquanto você vai para a faculdade, enquanto você vai para casa, indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda a criatura. E aqueles homens fizeram dessa forma, não fizeram acepção de pessoas, chegaram ao lugar chamado Antioquia. Antioquia era a terceira capital mais importante do Império Romano. Era a terceira capital mais importante do Império Romano. Ali havia cultura, havia beleza, havia arte. Mas as pessoas dali estavam sedentas e ouviram a palavra do Senhor, ouviram a pregação do evangelho. O que agrada a Deus, meus irmãos, é a salvação de pessoas, a transformação de vidas. O texto sagrado diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A vontade de Deus vai além do que queremos, ou de quem queremos salvar, mas o seu objetivo é salvar aqueles que vão se perdendo. Deus quer salvar todas as pessoas. Quando eu penso com você nesse contexto, é muito claro para mim que nós olhamos para um mundo que precisa de salvação. E que essa igreja, num primeiro momento, ela faz claramente uma acepção de pessoas. Ela faz uma separação entre pessoas e pessoas. Hoje, nós somos igreja nesse tempo. E sabe, irmãos, hoje é um excelente exemplo para isso. Existem pessoas aqui oriundas de diversas comunidades de fé. Essa semana tive o prazer de conversar com a irmã Graça e o irmão Rui, que estão ali atrás, vindos de uma comunidade de fé. Sejam bem-vindos à nossa comunidade de fé, meus irmãos. Sejam bem-vindos. A gente tem outras pessoas que estão aqui conosco. A Débora, que acabou de cantar, oriunda de outra comunidade de fé. Nós vamos chegando a essa comunidade e nos misturando. Mas quando nos misturamos aqui, quando nos envolvemos aqui, é necessário que nós tenhamos um coração aberto para receber aquele que chega. É necessário que eu olhe para Marechal, para a igreja de Marechal, e não veja em Marechal alguma espécie de clube, alguma espécie de algo que é meu, alguma espécie de sociedade. Mas o meu coração precisa estar aberto para receber aquele que chega. Afinal, no reino de Deus, não tem tempo de serviço, não tem tempo de carteira assinada. Uma vez eu passava com a Cris, e nós íamos passando na rua, éramos namorados ainda. E eu encontrei um homem, um rapaz, que havia sido da minha igreja há alguns anos, e agora ele estava em outra igreja. Então ele nos parou naquele dia na rua, lembra disso? Ele nos parou na rua e falou assim: Deus olhou para mim, a Cris estava aqui do lado, falou: Deus te ama muito, Ele tem muito propósito na sua vida, Ele vai fazer grandes coisas através de você. E eu olhei para a Cris, ela olhou para ele, aí ele ficou meio sem graça e olhou para a Cris e falou assim: na sua Ele vai fazer também, mas vai fazer mais na dele porque Ele tem mais tempo.
FGTS celestial, irmãos. Não existe isso. Não existe isso no reino de Deus. Não tem tempo de carteira, não tem tempo de casa. No reino de Deus nós partimos todos do mesmo ponto, porque somos uma família. E quando Deus olha para nós, Ele justamente quer ver uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Aqui não importa a sua cor de pele, aqui não importa se você é homem ou se você é mulher, aqui não importa se você é criança ou se você é adulto, aqui não importa se você veio de Marechal, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro ou Guaratiba. Porque nós somos uma comunidade de fé, o Senhor nos tem feito um povo só. E porque somos um povo só, nós devemos tratar ao outro com amor, com carinho, potencializando aquilo que Deus tem a fazer na vida dos nossos irmãos. E como é que Deus faz isso? Através de quem Deus faz isso? Deus faz isso através da pessoa certa. Sabe, existia um homem chamado Barnabé. E no passado cantávamos, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de amor e fé, homem de Deus. E se você, para de disfarçar porque você conhece essa música, você é do meu tempo, não fica assim olhando, que negócio é esse? Você conhece, você é do meu tempo, você conhece essa música. Mas o nome Barnabé quer dizer filho da consolação. Bar quer dizer pai, né? E Nabé ali no caso era consolação. Então ele era filho da consolação, aquele que consolava, aquele que estava envolvido com consolo. Na verdade, o Espírito Santo, ele é o Paráclitos, o Consolador, aquele que vem da parte de Deus para as nossas vidas. E Barnabé era tão bom no que fazia, que o apelido dele, porque o nome era José, mas o apelido dele tinha características com a ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Irmão, você já pensou você ter um apelido de Espírito Santo? Porque você exerce consolo, cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. Esse ano, o Senhor levou para si um jovem que ia completar ainda 30 anos. Um jovem que viveu com uma enfermidade por muitos anos. Quando ele nasceu, os médicos disseram, olha, ele não vai viver. Ele não vai permanecer vivo por muito tempo. Mas ele viveu por 29 anos aqui na terra. E enquanto ele viveu, ele pregou o testemunho, ele deu testemunho de Jesus e pregou o Evangelho. E quando eu cheguei naquela igreja, na Igreja Batista de Rocha Miranda, eles apelidaram aquele menino de Jesus. O apelido dele era Jesus. Eu pensei que fosse algo pejorativo, mas eles disseram que não. Disseram, o apelido dele é Jesus, porque ele não sai com as menininhas, ele não fica dando beijinho nas menininhas, ele diz que para namorar tem que orar e buscar a orientação de Deus, buscar a pessoa certa da parte de Deus para namorar com essa pessoa. Esse menino, ele é Jesus, porque ele era honesto nas suas atitudes e nas suas palavras. Esse menino era Jesus, porque ele não ficava fazendo bullying com os meninos, mas todas as suas brincadeiras eram saudáveis. Então se chamou naquela comunidade, ou se colocou naquela comunidade, ali em Rocha Miranda, o apelido do menino de Jesus. Qual o apelido que estão colocando em você aqui em Marechal? É Jesus? É Espírito Santo? Ou é... Hã? Barnabé, ele tinha um apelido que vinha da parte de Deus, filho da consolação. A notícia chegou do que havia acontecido, chegou até Jerusalém. E a igreja de Jerusalém mandou Barnabé. Barnabé era o melhor pastor daquela igreja. Ele não era apóstolo. Ele não era um apóstolo. Ele não foi ele que foi enviado como apóstolo. Ele foi enviado porque era o melhor pastor daquela igreja, que tinha o dom pastoral. Ele já tinha provado isso. Porque quando todo mundo rejeitou o apóstolo Paulo, o perseguidor da igreja, ele abraçou o apóstolo Paulo e andou com ele. Então ele já tinha provado que ele é alguém que se envolve com pessoas. Barnabé era um homem que dominava o grego. Então quando ele chega na igreja de Antioquia, ele não atrapalha o que o Espírito Santo está fazendo naquele lugar. Ele não se coloca como barreira para aquilo que o Espírito Santo está fazendo, ele não coloca um monte de regrinha para atrapalhar o desenvolvimento daquela igreja. Olha, a regra aqui é essa, a roupa tem que ser essa, o brinco tem que ser esse, o cabelo não pode ser pintado. Uma vez chegaram para um pastor e disseram o seguinte: pastor, aquele menino adolescente
pintou o cabelo todo de amarelo e está tocando bateria na equipe de louvor. O pastor falou assim: irmã, olha para a igreja, a maior parte das irmãs da igreja aqui pinta o cabelo. Se eu for brigar com o menino, como é que eu não vou brigar com as irmãs? Qual o problema? É pecado tinta no cabelo? E aí a irmã deixou o menino tocar bateria com seu cabelo pintado de louro naquele dia. Não entendam isso como um incentivo, tá bom, adolescente? Não é um incentivo, não estou apoiando não, tá? Mas, regrinhas, coisas que vão nos atrapalhando no desenvolvimento da pregação do Evangelho de Deus, mandamentos de homens, diferente daquilo que Deus colocou no coração, diferente da palavra clara de Deus que é expressa na Bíblia Sagrada. Barnabé não colocou empecilhos naquele lugar, ele não criou problemas. Foi uma decisão acertada de Jerusalém mandar aquele homem como missionário, mas a atitude de Barnabé naquele lugar fez com que obstáculos não fossem criados para a pregação do Evangelho. Como tem sido a sua vida, meu irmão? Você tem criado obstáculo para que alguém tenha um relacionamento profundo com o Senhor? Na semana passada, nós lemos pela manhã o texto de Samuel. E eu tive a oportunidade de visitar a célula essa semana, que foi na casa da Marta, irmã Marta. Segunda-feira visitei a célula na casa da irmã Mary, mas na quinta-feira na casa da irmã Marta. E ali, a gente conversando, a gente fez a seguinte pergunta: ok, na história de Samuel, eu sou Ana, porque Ana é o mocinho, ou é a mocinha, e o bandido é a Penina. Se você não lembra da história, vai ler a história depois. Mas muitas vezes, dentro da comunidade de fé, nós somos a Penina e não a Ana. Muitas vezes nós somos impeditivo para que pessoas venham trabalhar na obra de Deus, para que pessoas venham se envolver com o reino de Deus. Eu não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa veio de tal lugar, agora não, aqui é meu. Eu não aceito bem isso. Eu não gosto disso ou daquilo. Irmãos, isso é pecado. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Barnabé, ele não colocou barreiras. Eu e você não podemos colocar barreiras para ninguém. Nós devemos acolher as pessoas. Mas por último, Barnabé possuía uma vida atraente. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era homem de oração, homem de devoção. As lágrimas de Barnabé eram lançadas diante do altar do Senhor no secreto, com a porta do quarto fechada, assim como Jesus ensinava. Sabe, a vida dele prática refletia isso. Barnabé pegou sua propriedade e vendeu a propriedade. E ele trouxe todo o dinheiro para a comunidade de fé. E quando ele trouxe o dinheiro para a comunidade de fé, aquela comunidade repartiu o dinheiro todo entre os pobres, desprendido financeiramente, amava a Deus, o dinheiro não era seu senhor. Quantas vezes nós deixamos de servir ao Senhor, porque temos deixado que o dinheiro, que Mamon, se torne senhor das nossas vidas e seja Ele que rege os nossos passos. Barnabé investia sua vida em pessoas. Por isso, como falamos um pouquinho antes, ele teve a experiência de ver aquilo que Deus ia fazer através da vida do apóstolo Paulo. O meu testemunho tem levado pessoas a se unirem com Cristo. As minhas palavras levam pessoas a se unirem com Cristo ou a se afastarem dele. Eu e você precisamos ser pessoas que levam pessoas até Jesus. Agora, Barnabé não era satisfeito somente com isso, porque a Bíblia diz que ele vai até aquele lugar, ele chega até aquela comunidade, ele prega o evangelho ali, ele não atrapalha, mas ele vê um potencial. A vida de Barnabé não está centrada em si mesmo, mas ele lembra de alguém, ele lembra de um Paulo, que está lá no lugar chamado Tarso. E ele vai até Paulo, ele vai até o apóstolo, ele manda chamar, na verdade, fala: olha, eu tenho um trabalho para você aqui em Antioquia. Barnabé conhecia o potencial daquele homem. Ele talvez não pudesse vislumbrar de que Paulo seria a pessoa que mais produziria documento para o Novo Testamento da Bíblia. Paulo seria, depois de Jesus, o nome mais falado dentro das igrejas evangélicas. Ele talvez não conseguisse vislumbrar isso. Mas a verdade é que ele tinha uma visão muito clara de que precisava investir em pessoas. Você tem investido em pessoas? Você tem se dedicado a pessoas?
Se você hoje não estiver mais aqui por algum motivo, por mudança, ou porque Deus te enviou para um outro lugar, ou até para a eternidade, quem dará seguimento àquilo que Deus está fazendo através da sua vida nesse lugar? Quem dará seguimento àquilo que Deus plantou no seu coração? Você tem feito discípulos, você tem investido vida na vida de alguém. A palavra do Senhor nos chama para investir vida na vida de pessoas, para potencializar a nova geração. Porque, irmãos, nós passaremos. Nós precisamos hoje, enquanto igreja, olhar para o ministério infantil e entender que daqui a 15 anos, se o ministério infantil de nossa igreja hoje não estiver forte, desenvolvido, poderoso, nossa igreja terá sérias dificuldades daqui a 15 anos. Nós precisamos olhar hoje para os nossos adolescentes, aqueles entre 15 e 18 anos, e entender que se nós não abraçarmos, se nós não acolhermos, se nós não nos envolvermos com eles, daqui a no máximo 3 anos, eles estarão na faculdade, no quartel, no serviço militar, e vai ser o período de maior tentação sobre eles. Na verdade, estatisticamente, é quando as pessoas mais se desviam, é com essa idade que as pessoas mais se desviam da caminhada da fé. Então é necessário que nós nos envolvamos. É importante, irmãos, quando nós olhamos para os adultos de hoje, e entendamos que nunca o casamento foi tão bombardeado na história quanto é hoje. O nível de divórcio, o índice de divórcio fora da igreja é exatamente igual ao que está dentro da igreja. Nós precisamos trabalhar para proteger as famílias. Nós, dentro da nossa comunidade, precisamos trabalhar para fortalecer as famílias. Irmão, pastor, aquele casal não está muito legal não, mas o problema é deles. Irmão, se é família, eu preciso chegar junto para ajudar, e você precisa chegar junto para ajudar também. Nós precisamos nos envolver com a nossa comunidade de fé. Nós precisamos olhar as pessoas mais velhas, que o Senhor nos deu como presente, e olharmos para a vida dessas pessoas, além de usufruirmos do prazer que é estar com essas pessoas. Nós devemos absorver os ensinamentos que elas têm para trazer sobre as nossas vidas. Irmãos, há pouco tempo atrás, eu estava num grupo, e fizeram uma pergunta difícil numa célula. E o pessoal ficou, pensa aqui, pensa para lá, pensa, puxa para cá, puxa para ali. Então a irmã Genesi, no auge dos seus 91 anos, com uma palavra de sabedoria bíblica, centrada, trouxe solução, trouxe luz para aquele problema. Eu falei naquele dia, Senhor, que privilégio poder olhar para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé e conviver com as irmãs. Eu não vou citar mais nenhum nome para que depois não me puxem a orelha pelo nome que esqueci. Mas vocês são uma bênção. Vocês são vida de Deus na minha vida. Vocês são presente de Deus para a nossa comunidade. E nós devemos vivenciar, experimentar, ter prazer na vida dessas pessoas que com tanta singeleza e com tanto amor têm um relacionamento tão profundo com a palavra de Deus. Não é problema do outro, é problema nosso, porque nós somos uma igreja, somos uma comunidade de fé. E a nossa atitude, a nossa função é potencializar a ação do nosso irmão, para que ele seja o máximo que ele puder ser no reino de Deus. Então, se você tem alguma palavra negativa, se vem alguma palavra contrária no seu ouvido, no seu coração, para falar a respeito de alguém, lance essa palavra por fora, coloca essa palavra na gaveta, ou melhor, coloca ela na lixeira. Mas olha para o teu irmão e fala, meu irmão, Deus tem propósito na sua vida, Deus tem planos para você, e eu quero participar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero participar daquilo que Deus tem a fazer através de você. Barnabé fez isso na vida de Paulo. E porque ele fez isso, Paulo se tornou o Paulo, o grande apóstolo Paulo. Agora, nesse contexto de vida, nesse contexto de fé, nesse contexto de atuação do Espírito Santo, aquela comunidade foi transformada, e a comunidade de Jerusalém passou fome, teve necessidade. E se você correlacionar o livro de Atos dos Apóstolos com um trecho do livro de Gálatas, você vai ver que isso aconteceu ao mesmo tempo. Mas a comunidade de Antioquia, convertida ao Senhor, ela mandou suprimentos para Jerusalém. Mandou comida para Jerusalém. Sabe,
quando eu olho para Barnabé, um homem que discipula, que ama a palavra, um homem que ama o próximo, ao ponto de mandar suprimento. Ele trabalha numa comunidade, e aquela comunidade agora, ela se torna amante da palavra de Deus, e ela começa a ajudar o próximo, inclusive aqueles que são mais velhos que ela na fé. Ela começa a aparecer com Barnabé. A comunidade de Antioquia começa a se parecer com Barnabé. E isso foi possível, porque Barnabé se parecia com Jesus. É por isso que o nosso texto fecha, dizendo que pela primeira vez, os servos de Jesus e os discípulos foram chamados, na nossa tradução, de cristãos. No grego, Christianoi. No latim, cristianos. No latim, cristianos, porque a ideia ali é do partido de Cristo. Não é a ideia de pequeno Cristo, como nós falamos no português, mas é Cristos partidos. Tem o partido do César, tem o partido do imperador e tem o partido de Cristo. Aquelas pessoas são do partido de Cristo. Elas defendem o nome de Jesus. Essa é a origem da palavra do latim. Agora, o grego é mais interessante porque é Christianoi. É gente do Cristo. Quem é aquele povo que se reúne à mesa? Quem é aquele povo que se reúne e na mesa deles tem escravo, tem livre, na mesa deles tem preto, tem branco, tem mulher, tem criança? Quem é aquele povo que se reúne em fé? Quem é esse povo? São os cristianoi. É a gente de Cristo. Quem é aquele povo que busca resolver os seus conflitos? Quem é aquele povo que busca viver em amor, que busca crescer e potencializar aquele que precisa crescer? São os cristianoi. É gente de Cristo. É gente que parece com Jesus. É gente de Antioquia. É gente do Barnabé. É gente de Jesus. É esse o povo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No ano 70 depois de Cristo, pouco tempo depois que isso aconteceu, a cidade de Jerusalém foi invadida e foi dominada completamente pelos romanos. A igreja de Jerusalém, ela perdeu o seu poder de envio, ela perdeu o seu poder de, grande parte do seu poder de influência. Os próprios apóstolos haviam sido espalhados por toda a terra. A comunidade que permaneceu firme, enviando o missionário, pregando o evangelho, sendo referência até séculos depois, foi a comunidade de Antioquia. Não foi a comunidade de Jerusalém, foi a comunidade de Antioquia. Foi dali da onde saíram os missionários, foi dali da onde saiu a pregação do evangelho, foi da comunidade de Antioquia. Parece que o Senhor, quando conta a história, quando traz essa história para nós, Ele nos faz pensar da seguinte forma, nos propõe a seguinte reflexão: você quer ser da comunidade de Jerusalém? Nesse exemplo específico, aquela comunidade que faz separação de pessoas, que quer pregar para judeu, que é resistente ao que chega. Ou você quer ser da comunidade de Antioquia, aquela comunidade que continua levando o evangelho muitos e muitos anos depois da pregação do Senhor Jesus? Você quer ser uma comunidade renovada, viva, pujante, que prega a palavra de Deus com autoridade, que ama o próximo e que isso é claro? Ou você quer ser uma comunidade que vai passar? Que vai passar. Irmãos, eu quero nesse exemplo ser a comunidade de Antioquia, nesse exemplo específico, nesse recorte que faço, ser a comunidade de Antioquia. E eu creio que é isso que você quer também. O que nós devemos fazer? Existe uma canção antiga que ela diz que não passe de nós o teu espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso, Senhor, que se levante outra geração, mas venha sobre nós e realize o teu querer. Vem sobre nós nesse tempo, venha sobre nós nessa geração. Que nós possamos acolher aquele que chega, independente de onde ele esteja vindo. Que nós possamos capacitar pessoas para que elas sejam melhores do que nós. Que nós possamos ouvir, praticar e pregar a palavra de Deus, porque é isso que de fato transforma vidas. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça.
Eu gostaria de convidar você a meditar nesse momento naquilo que creio, que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Deixa Ele edificar a sua vida, fortalecer o seu ser. Deixa o Senhor trabalhar dentro de você aquilo que precisa ser trabalhado. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, Pai, com o coração aberto, porque queremos ser a comunidade que engrandece, que agrada o Teu nome, a comunidade que glorifica o Teu nome através das ações, através das palavras, através da própria vida. Que nós possamos, ó Deus, ser reconhecidos como os cristãos, como os cristianói, como os cristianos, como aqueles que pregam a mensagem de Cristo, que são partidários de Cristo, que são gente de Cristo. Senhor, e que por ser gente de Cristo, nós possamos abençoar a nossa comunidade, a nossa casa, a nossa família, e que as nossas vidas possam ser cheias e repletas pela obra do Teu Espírito Santo. Deus, por favor, tem misericórdia de nós, porque nós somos limitados, Senhor. Mas apesar das nossas limitações, Tu és um Deus grande, tremendo, poderoso, que tem feito a Tua obra através de tantos séculos e há de continuar fazendo através de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.